31 de março, aniversário do ato cívico-militar de 31 de março de 1964. Todo 31 de março estava eu lá, como primeiro-tenente do Exército, comemorando essa data lá no quartel, né? E também nos hospitais onde eu servi, hospitais militares. Depois a gente vai fazer pequeno comentário sobre essa questão, né? Para a gente tentar colocar o pingo no is. Mas vamos primeiro a parte médica e depois a gente conversa alguma coisa no final da live. Hoje eu estava vindo para cá e eu comecei a ter uma reflexão que me veio à mente, o nome de uma pessoa chamada Stefan Zweig. Eu até gostaria que o Daniel colocasse um texto que ele escreveu. Stefan Zweig foi um escritor austríaco muito conhecido, de origem judaica, e que foi basicamente um Paulo Coelho daquela época. É lógico que a escrita dele, né, as obras dele, diferiam muito do Paulo Coelho, mas estou dizendo em termos de importância, porque ele se tornou o escritor mais lido e com mais obras traduzidas no início do século passado, nas primeiras décadas do século passado. E o Stefan Zweig era uma pessoa assim que estava percebendo a movimentação que estava ocorrendo no mundo, né? Aquela movimentação da Primeira Guerra Mundial. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial de uma forma assim, muito dramática. Da mesma forma, ele começou a viver o início da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e quando ele viu tudo aquilo, né, acontecendo, o nazismo aflorando, o fascismo aflorando, ou seja, todos aqueles movimentos antissemitas, anti-pessoas, né, que não eram somente antissemitas, eram anti-pessoas, né, anti-humanos. Se você tinha alguma coisa que não estava de acordo com aquela filosofia nazista, você de certa forma era eliminado. Isso era uma coisa muito triste que estava acontecendo, não só judeus, ciganos, pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiências mentais, todas elas eram eliminadas, né? E ele veio para o Brasil, então, para o exílio, e teve uma casa em Petrópolis, onde todos vocês que vierem ao Rio de Janeiro, vocês devem visitar a casa de Stefan Zweig, que realmente é uma relíquia, é um espaço assim, de muita reflexão. E ele era uma pessoa brilhante, um escritor de mão cheia, realmente alguém que fez diferença no século XX e que deixa muita saudade. Ele escreveu essa carta aqui, antes de se matar, né? Porque ele, vendo o avanço dos nazistas, ele então pensou em tirar sua própria vida. Eu queria ler essa carta aqui para vocês. Uma carta assim, de muita reflexão, uma carta que nos coloca realmente numa posição de pensamentos. A gente precisa realmente refletir sobre isso. E ele escreve o seguinte: cada dia eu aprendi a amar mais esse país, ou seja, o Brasil, e não gostaria de ter que reconstruir minha vida em outro lugar depois que o mundo da minha própria língua se afundou e se perdeu para mim. A Europa, nesse caso a Alemanha, e a Áustria também, que estava sob domínio nazista, e toda a Europa que estava, de certa forma, dominada pelo domínio nazista. Ele não via esperança nisso. E minha pátria espiritual, a Europa, destruiu a si própria. Mas para começar tudo de novo, um homem de 60 anos precisa de poderes especiais. Ou seja, para que ele começasse a vida dele aqui no Brasil, ele estava refletindo que ele precisaria de poderes assim maiores, né? A gente entende isso. E meu próprio poder desgastou-se após anos vagando sem um assento. Por isso, prefiro terminar a minha vida no momento certo, como um homem cuja obra cultural foi sempre a mais pura de suas alegrias e também a sua liberdade pessoal, a mais preciosa fruição deste mundo. Deixo saudações a todos meus amigos, talvez vivam para ver o nascer do sol depois dessa longa noite, mas eu, impacientemente, vou embora antes deles. Ou seja, ele logo depois veio a se matar, ele e a esposa dele, porque ele não acreditava, ele não tinha esperança que haveria uma reviravolta na guerra e, consequentemente, os nazistas iam ser derrotados, o mal ia perder, né? Os aliados iam ganhar e aquele grupo de loucos, de pessoas insanas, de sádicos, iam ser derrotados. Essa é a casa de Stefan Zweig, em Petrópolis. Eu recomendo que todos possam visitar, tirem fotos, comentem sobre esse grande escritor judeu austríaco,
porque vale a pena nós passarmos a mensagem que ele deixou, e ele infelizmente veio ao suicídio. Eu não acredito que foi um suicídio pecaminoso, né? Porque como judeu também, ele é contra o suicídio. Eu, como cristão, como seguidor de Yeshua, né? Que também era judeu, eu sou totalmente contra o suicídio, mas foi um suicídio como de Sansão, foi um suicídio como daqueles mártires de Massada, em Israel. Quem esteve em Israel pode conhecer Massada, a última fortificação judaica, onde resistiram bravamente contra a invasão dos romanos após o grande massacre romano em Jerusalém. E depois, quando eles se viram perdidos, todos eles se suicidaram, famílias inteiras, milhares de pessoas se suicidaram, porque era melhor morrer pela própria espada do que morrer na mão dos romanos. Então ele entendeu que o nazismo era tão forte, que Adolf Hitler realmente era um homem carismático para o mal e que ia acabar dominando o mundo inteiro. E ele não queria ver ele e a esposa padecerem na mão dos nazistas, então ele preferiu tirar a própria vida, antes que isso acontecesse. E fica aí as nossas memórias para Stefan Zweig. Mas o que tem a ver Stefan Zweig com 31 de março de 2021 e também com o coronavírus, né? Nós estamos vendo, infelizmente, a princípio, a percepção que todos nós temos é que o mal está vencendo. Ou seja, não é o mal somente do coronavírus. É toda uma conjuntura que foi feita, aonde a cada dia que passa as nossas liberdades individuais estão sendo ceifadas. Pegaram esse vírus, colocaram esse vírus no mundo, principalmente o mundo livre, o mundo ocidental, o mundo judaico-cristão e até mesmo o mundo muçulmano, e de certa forma estão tirando nossas liberdades gradativamente até que nós não tenhamos nada. Trabalhando de forma extremamente profissional para que nós realmente, aqueles que entendem, aqueles que têm discernimento, não vejamos um futuro próspero, né? Ou seja, não vejamos realmente um futuro promissor. E muitas pessoas perderam, inclusive eu também, né? Perdi já as esperanças. Mas hoje, depois de ter perdido as esperanças, me lembrei de Stefan Zweig. Ou seja, se ele tivesse esperado mais 2 anos, né? Ele se matou em 1944. Se ele tivesse esperado mais 2 anos, em 1942, que ele veio a se matar. Se tivesse esperado mais 2 anos, ele ia ver uma reviravolta, um mundo completamente diferente, cheio de esperança e cheio realmente de vida, né? Tirando então o domínio dos nazistas do mundo e vindo então o próprio fenômeno mundial, que foi o Baby Boom, né? Ou seja, o que foi o Baby Boom? Foi um fenômeno onde houve uma replicação, um nascimento imenso de pessoas no mundo. Depois de 1945, as pessoas se viram livres dessa ameaça maldita, essa ameaça satânica que foi o nazismo na Europa, e começaram a se multiplicar, havendo então o Baby Boom. Então, Stefan Zweig, ele realmente, se tivesse esperado mais 2 anos, tivesse tido fé, alguma coisa mais ligada ao Criador, né? Ou seja, talvez se sintonizasse um pouquinho mais ao Criador, ele pudesse ver um mundo completamente diferente daquele que ele pensava em ver. Então, o meu recado é esse, né? Não percam as esperanças, né? Eu acho que toda essa maldade que estão fazendo com a nossa civilização, ela vai ser suplantada. O Brasil é a terra das promessas. O Brasil é a terra da esperança. É a terra da busca da liberdade. O Brasil foi fundado por pessoas perseguidas. Dizem que foi só os Estados Unidos que foi fundado por pessoas perseguidas da Europa, como as 13 colônias e aqueles puritanos protestantes. Não. O Brasil foi fundado por cristãos novos, por judeus cristãos novos. E foi fundado justamente na esperança de construir uma nação livre, uma nação onde nós pudéssemos viver em paz, em harmonia, em tolerância.
E estamos alcançando isso. Diga-se de passagem, até o próprio nome Brasil, segundo alguns estudiosos, né, a etimologia do nome Brasil pode ter vindo da palavra hebraica Barcel. Barcel significa ferro, mas especificamente não ferro em si, mas um ferro ferruginoso, ou seja, a cor do pau-brasil. Então, na hora que a comitiva de Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil, trouxe vários cristãos novos, vários. E parece que até Pedro Vaz de Caminha era um cristão novo, aquele primeiro a escrever a carta ao rei de Portugal sobre as terras descobertas. E nós fomos fundados, então, com o nome hebraico, provavelmente, o nome da esperança, o nome da resistência, da resiliência, ou seja, aquele nome realmente que traria uma nação poderosa. Então a gente não pode perder as esperanças, né? Assim como Stefan Zweig perdeu as esperanças, a gente não pode seguir o mesmo trajeto de Stefan Zweig. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já perderam as suas esperanças, viram realmente que nós estamos num momento assim muito difícil, um momento que não é só uma doença, não é só uma pandemia, existe muito mais coisa além dessa pandemia, muito mais situações difíceis que nós estamos passando, de reorganização social, de engenharia social, de redução populacional e tudo mais, né? Mas isso é um assunto que eu vou depois criar um canal especificamente só para isso, para não misturar muitas coisas. Mas enquanto eu tenho somente esse canal, eu quero deixar essa esperança. Se Stefan Zweig tivesse esperado mais 2 anos, certamente ele ia ver um mundo diferente. E graças a Deus eu acredito que Stefan Zweig está hoje com o Pai, porque no desespero as pessoas realmente encontram um alívio somente numa outra realidade, numa outra dimensão, e foi o caso de Stefan Zweig, assim como foi com o próprio Sansão da Bíblia, né? E também como foi com os mártires de Massada durante o grande genocídio romano que houve em Jerusalém por volta do ano 70.